Professor Reauli Borges, é hora do seu comentário aqui na maior audiência do litoral de Santa Catarina. E hoje o assunto é aquele que ganhou as manchetes do mundo todo, professor. Papa Leão XIV, de Chicago ao trono de Pedro, um papa com sotaque latino e coração agostiniano. Você diz que ele não é tão americano assim, professor? Matemático nascido em Chicago, olha que interessante, gente, um apreço pela matemática desde cedo, fã de Santo Agostinho, é da ordem agostiniana. Daqui um pouco eu explico o que quer dizer isso especialmente, qual é o voto que o agostiniano faz para a sua vida e para a sua missão. Tem cidadania peruana, já que ele vem de uma diocese pequena em Chiclayo, que é uma província do interior do Peru, e ele também é poliglota, viu? Fala 6 idiomas. Robert Francis Prevost, nascido em 1955, é um papa com 69 anos de idade, é americano, mas olha que detalhe interessante, ele foi ordenado papa em 1982 e a partir daí, Flávio, ele rodou o Peru. Basicamente, ele foi pro Peru e fez toda a sua missão doutrinária praticamente no Peru. Teve uma volta para Chicago no ano de 2019, mas ficou por lá apenas um ano. Depois foi para Roma, virou prefeito dos bispos diocesanos no mundo inteiro. Mais ou menos ele cuidava do RH do Vaticano, do elencamento, digamos assim, dos novos bispos, e era uma figura proeminente. Não estava no primeiro grupo de favoritos, né? Quando você pegava a imprensa internacional, os vaticanistas, quando você dava uma olhada inclusive nos sites de apostas que reverberaram muito isso nos últimos dias, ele não estava entre os 5 melhores colocados para essa condição, mas acabou sendo o eleito, né? É um papa da linha progressista, é um papa da linha do Papa Francisco, mas as pessoas dizem que ele é mais discreto e ele é mais atuante nos bastidores. Funciona quase como um diplomata, Flávio, como missionário diplomata. O Francisco já tinha mais essa coisa impactante, midiática. Ele não, ele vai dar um tom mais discreto para a igreja, mas vai continuar dentro de uma mesma linha, que é a linha, Flávio, da doutrina social. Isso é importante. Sim. Por que o nome Leão XIV, gente? O Papa Leão, de uma forma geral, esse nome, ele está muito relacionado a mudanças dentro da igreja. Mas o último Papa, que foi o Papa Leão XIII, ele preparou a igreja para a doutrina social, para uma aproximação com os mais pobres. Por quê? Aconteceu lá no final do século XIX, o mundo vivia a Revolução Industrial, os operários naquela época não tinham qualquer direito trabalhista, passavam fome, viviam na pobreza, na miséria, com grandes jornadas de trabalho, e o Papa Leão XIII assumiu a condição de brigar por esses mais pobres, né? Buscando fortalecer essa tal doutrina social. E a mesma coisa na linha dos nomes Leão, que consagraram vários papas, o Papa escolheu seu nome também fortalecendo essa ideia da doutrina social, aproximar a igreja dos mais pobres. E ele sempre dizia o seguinte, Flávio: a igreja com o Papa Francisco está onde deveria estar, do lado dos mais pobres, do lado dos mais humildes. Me chamou muito a atenção que ontem, em sua primeira frase no discurso, depois que ele abençoou toda a Praça de São Pedro, ele fala em paz. E ele fala em uma paz externa e uma paz interna. O que ele está dizendo com isso? Buscar, atuar para resolver ou para tentar encaminhar o fim de vários conflitos no mundo, são mais de 50 acontecendo no mundo nesse momento, e buscar também pacificar a Igreja Católica, né? Buscar uma representação junto à Igreja Católica. Vi a postagem que você se referiu no início do programa do presidente americano Donald Trump, dizendo que teria o prazer de conhecer o Papa Leão XIV, mas é interessante perceber que a última postagem do Papa, o Papa só tinha Twitter. Até ontem só tinha Twitter, não sei se ele vai continuar com as redes sociais, enfim. Mas uma das últimas postagens do Papa Leão XIV, foi criticando o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, por uma questão envolvendo ali a questão da migração e da imigração. Então, não é bem assim. O Papa não é tão alinhado às ideias do presidente Donald Trump. É toda uma reconstrução, toda uma construção de relacionamento que vai começar a partir de agora. Mas achei a escolha da Igreja Católica muito coerente com todo o papado que fez o Papa Francisco. Me parece que segue uma mesma tendência, segue uma mesma linha, descentraliza a igreja, tira ela de dentro da Europa, de onde ela basicamente foi a vida inteira, e consagra ela como uma igreja do mundo. E acho que para nós latinos, para nós brasileiros, é muito legal a gente ter um Papa aqui no nosso continente, que é nascido nos Estados Unidos,
mas vivenciou a pobreza e a extremidade da desigualdade social, que é o Peru e que é toda a América Latina. Professor, ontem algumas pessoas chegaram a comentar, olha, elegeram um Papa brasileiro, mas ele não aceitou por causa da idade, problemas de saúde. Na verdade, isso aconteceu, mas foi em outro conclave, 1968. Né? E não no desta semana. Né? Em 78, me fugiu agora, Flávio, Loscheder, alguma coisa assim, foi eleito Papa e não quis. 1978. Muitas pessoas acabaram confundindo, dizendo, olha, já elegeram o Papa brasileiro, tem, né? Mas... Aloysio Loscheder, sempre tem muitas especulações sobre o conclave, né, Flávio? Tem muita coisa que vaza, e você sabe que o cardeal que está ali dentro, o 133, eles fazem um voto de silêncio. E eles podem ser excomungados por causa disso, quer dizer, expulsos da Igreja Católica. Mas a questão é que não é só eles que estão ali dentro, né? Você tem médicos trabalhando a serviço, você tem toda uma cúria trabalhando a serviço, você tem todo um serviço administrativo trabalhando a serviço. Então, ontem eu vi, inclusive, o pessoal da CNN dizendo que são pelo menos 300 pessoas envolvidas. É difícil manter o sigilo com 300 pessoas, né, naturalmente. E a gente vive um mundo hoje muito midiático, onde a velocidade se espalha muito rapidamente, né? Então, por exemplo, dizem que o Pietro Parolin, aquele que era favorito, começava o conclave com algo em torno de 50 votos. Então eu me pergunto, em que momento que virou, né? Será que essa candidatura do Parolin não teve força suficiente para alcançar a maioria? Ou será que aquela votação mais arrastada do primeiro dia não teve uma negativa do Parolin? Então são coisas que a gente dificilmente vai ficar sabendo e que vão vazar pela imprensa, mas a título de fofoca, né? A gente não vai conseguir comprovar nunca. Acho que é botar uma pedra no que aconteceu dentro do conclave, realmente trabalhar com o voto de sigilo e torcer para que o Papa Leão XIV faça um grande pontificado. Em 2 dias, professor, já feita aí a eleição e a escolha do novo Papa, isso demonstra uma certa união? Foi inclusive mais cedo do que a do Francisco. O Francisco foi depois do 5º escrutínio. E ontem nós tivemos a eleição do Papa Leão XIV a partir do 4º escrutínio, né? Então, na 4ª votação. Mostra uma igreja unida, mostra uma igreja que pelo menos sabia o que queria, né? Uma igreja que se focou muito numa continuidade do processo de Francisco. Acho que é muito nessa linha e por isso talvez tenha sido tão mais tranquilo do que se imaginava.